e eu trago um pouco da temperatura do debate em torno da reforma tributária. Em uma reunião convocada pelo PL hoje e que teve a participação de Tarcísio de Freitas, rolou um desentendimento entre o ex-presidente. Vamos acompanhar. Ontem, lá na vários republicanos todinho apoiasse a aprovação hoje. Então a gente precisa conseguir. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante. Percebam que houve uma situação bastante constrangedora ali envolvendo Tarcísio de Freitas e aqueles que estavam na plateia ouvindo falar. Tarcísio diz que a direita não pode perder a chance de participar da aprovação da reforma, porque senão a reforma acabaria sendo aprovada e aí ele fala, e quem aprovou? Com uma relação aos partidos de esquerda e aqueles que apoiam o governo federal que está no poder. Alan Gani, como é que você vê essa situação? Pode ser considerado um racha na direita? Essa vaia ali que ouvimos na plateia contra Tarcísio de Freitas? Acho que sim. Inclusive, se essa reforma, do jeito que ela está, ela for aprovada, é melhor mesmo que a direita não entre nisso e fala, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, é? Eu votei contra. Então, acredito que isso seja um racha e muita gente vai ficar aí com a pulga atrás da orelha em relação ao Tarcísio com essa mudança repentina dele, né? Fábio Peperno, como é que você avalia essa recepção que Tarcísio de Freitas teve no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um de seus principais aliados, ou seria, e que também tinha Tarcísio de Freitas na mesma via? Boa tarde a todos. Isso, de certa forma, formaliza um distanciamento inevitável entre o Tarcísio, que certamente representa um pedaço da direita, da extrema-direita, dos mais extremistas. Então, veja... Por que inevitável, Peperno? Oi? Por que inevitável? Porque o Tarcísio, se ele quiser manter acesa o seu futuro, a sua chama aí de, né, quem sabe, um postulante sério com chance de chegar ao governo federal algum dia, ele vai ter que se afastar desse grupo. O Tarcísio vai ter que caminhar rumo ao centro, ele vai ter que buscar um eleitorado mais moderado. Ele não vai poder continuar eternamente vinculado a esse grupo. A gente não está falando só de pauta de costumes aí. Veja, o Zema é contra essa reforma do jeito que ela está. Você tem pessoas de direita, tidas como direita mais moderada, que são contra essa reforma do jeito que ela está. Eu diria para você que são poucos esses setores de direita moderada que são contra. Mas existem, claro. Não tem nada de consensual nessa reforma. Agora, esse movimento do Tarcísio deixa muito explícito, sim, esse distanciamento e... O fato mais importante disso tudo, porque essa reforma ela vai acontecer, a aprovação da reforma ela vai acontecer uma semana apenas depois da votação da inelegibilidade do ex-presidente. Ora, ela vai gradualmente isolando Bolsonaro e seu grupo. Agora, o que acontece com Tarcísio de Freitas? Há algumas semanas ele vinha criticando o projeto atual da reforma tributária, principalmente em relação ao Conselho Federativo, que é aquele conselho que pretende unificar ali a avaliação para a distribuição dos estados. E o Tarcísio de Freitas, ele fez uma contraproposta à época, falando, vamos montar um conselho administrado pelos estados para que cada um consiga ter autonomia sobre aquilo que é o seu tributo. Muitos dos governadores não apoiaram essa ideia de Tarcísio de Freitas e ele passou a ser criticado. Aí, nesta semana, ao lado de Fernando Haddad e também com algumas concessões que foram feitas pelo relator da proposta, ele falou, tudo bem, tenho 95% aí de aprovação da reforma tributária. Aí acompanhamos essa situação hoje, ali naquela reunião do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia, Gustavo Segré? Eu não entendo o motivo pelo qual o Tarcísio está aprovando a reforma. Talvez ele tenha informação que nós não temos. E temos que considerar uma questão que não é menor. Quando que essa reforma, se aprovada for, vai começar a funcionar plena? Em 2033. Não vai ser antes. Vai ter, a partir do ano que vem, transição, né? 1% dessa contribuição
para bens e serviços. No decorrer do programa podemos explicar um pouco melhor cada um dos assuntos. Depois vai ter em 2027, entra essa contribuição, que é federal e que junta IPI, PIS e COFINS. Depois vai ter entre 2029 e 2032, entra outra, que aí sim atrapalha os estados e os municípios, que é o IVA ou o Imposto a Bens e Serviços, o IBS. Para entrar plenamente nos dois... ICMS e ISS. Correto. E para entrar a partir de 2033 plenamente. Então quer dizer que não será para esse governo e também não será para o outro governo que terá em 2026. Só no terceiro, considerando aqui. Quem será o presidente? Não temos a mínima ideia. Sabe. E olha lá. Então, qual é o problema? São 142 páginas de proposta. Quanto nossa audiência demora para ler um livro de 142 páginas? 6 horas? 7 horas? Sem anotar, dizendo, isso aqui tenho dúvidas, isso quero mais alguma explicação. De um tema e o governo, complexo. por algum motivo, quer, não, faz agora. Dá a sensação, Evandro, sabe aqueles contratos quando você vai trocar o celular ou o chip, que são contratos de adesão? Você não pode discutir a cláusula, você assina ou não assina. Mas não pode discutir, não gostei disso aqui. Dá a sensação essa. Então, demora muito para entender por que alguma coisa que está parada há 30 anos, de repente o governo em 24 quer fazer. Com um final. Não identifica nessa proposta a alíquota. Então seria como dizendo, cara, e aí? Vai ter 10% desse CBS, do IBS? Não sabemos. Mas, Gani, o relator da proposta colocou uma trava ali para aumento tributário, que era uma das muitas questões que foram feitas em relação a esse projeto. Então, essa trava é depois, que eu entendi, é depois que definir essa alíquota. Mas vamos supor que com a aprovação da reforma, e eu acho isso que o Segré tocou nesse ponto aí, fundamental, porque você está dando um cheque em branco para o governo. Então pode ser que haja um aumento da carga tributária porque vem aumento de tributos. Vai ter aumento de tributos, por exemplo, em comércio e serviços. E aí houve um aumento da carga tributária. Aí colocam essa trava. Só que essa trava vem depois dos impostos já colocados, para daí não aumentar mais. Mas nada impede que vá hoje de 33,7% para 37%. Aí a trava, não pode ir de 37% para cima, mas daí a gente já está nos 37%. E esse também é um dos grandes problemas aí que eu vejo nessa reforma e nessa discussão. E há uma pedra no sapato daqueles que querem a aprovação da reforma, entre eles o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que está trabalhando bastante nesse diálogo, que é o Partido Liberal, do qual pertence o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm 99 parlamentares, é a maior bancada da Câmara. E olha o que Bolsonaro disse ainda naquele desentendimento ali com Tarcísio de Freitas sobre a participação do PL nessa votação. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Bom, falei para vocês que o desentendimento foi grande e a atenção também, porque Tarcísio de Freitas estava falando, Jair Bolsonaro pega o microfone de improviso e fala: se o PL estiver unido, não aprova nada, Fábio Piperno. Bravata, obviamente, bravata. Bom, aliás, sobre esse vídeo, né, eu publiquei no Instagram... Mas o que você acha que pode acontecer? O PL vai dar liberdade para que os seus parlamentares escolham se queiram votar ou não? O PL tem pelo menos 1/3 de parlamentares votando junto com o governo Lula. Inclusive, o governo, na ampla distribuição de cargos que fez nos últimos dias, ontem, inclusive, já deu diretorias lá do DENIT para indicados pelo PL. A gente vai falar da liberação de emendas daqui a pouco também, e o PL foi um dos mais beneficiados. Veja, sim, o ex-presidente Bolsonaro, ele vai se agarrar a isso até para manter algum tipo de protagonismo. Lá no Instagram, alguém escreveu sobre o Tarcísio, nasce um novo comunista, né? Mas porque realmente, enfim, ele mudou, e respondendo a sua dúvida e a nossa dúvida de ontem, estava refletindo muito sobre isso. Por que também essa mudança tão abrupta dele? Entre tudo que foi dito, não podemos considerar o fato de que a base da indústria do país está aqui em São Paulo. Por mais que a participação da indústria no PIB tenha caído,
Aqui em São Paulo, ela é mais significativa. E a Fiesp aprovou. Publica hoje anúncio página inteira em vários dos grandes jornais apoiando. Então, como é que o Tarcísio também pode bater de frente e contra esse grupo? Evandro, sabe por que isso incomoda muito a direita? Quer dizer, um dos valores mais consagrados para a direita é a ideia de descentralização. A direita defende muito isso, seja liberais, conservadores. Então você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o que é muito comum? Né? O problema é resolvido primeiro pela associação de bairro, depois pelo município, depois pelo estado, depois pelo governo federal. Se a gente pega os Estados Unidos, é uma federação de verdade, né? É descentralizado, os estados têm as suas leis próprias, tem estado que se você portar uma arma é crime, tem estado que você compra uma arma num supermercado. A direita defende muito isso. A ideia de você criar um conselho federativo, você está concentrando o poder na União. Então, Piperno, não é uma questão de que é um extremismo ou não. Isso é uma questão crucial, seja para a direita, entre liberais e conservadores. Segre, você concorda com o Gani? Concordo. E, além disso, o grande problema dessa reforma tributária, no conceito dessa contribuição de bens e serviços e o imposto de bens e serviços, é que hoje o Estado provincial e os municípios, eles têm arrecadação autônoma e o uso desse recurso direto. Eles não precisam de um PIX do governo federal ou de um cheque do governo federal, em que claramente, e assim funcionam nos países que têm o IVA, o IVA, Imposto de Valor Agregado, centraliza a arrecadação no governo federal e ele coloca um pagamento para determinados estados. E posso dar o exemplo no meu país. Mas acha que isso pode servir como politicagem depois, mais para frente? Não tenha dúvida nenhuma. Mas você acha que não pode haver trava nenhuma que impeça isso? Ou aqui no Brasil todo mundo dá não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? O governo hoje, por exemplo, São Paulo tem 35%, 36% do PIB. Claramente, muito boa a apreciação do Piperno. Ele tem uma indústria que antes era 30% do PIB, hoje é 10% do PIB. Então, quer reforçar. Na expectativa de que, tendo o aumento da facilidade na arrecadação da indústria, isso pode ser uma melhora para a arrecadação. Mas depende do governo federal, que vai colocar o PIX para mandar para o estado provincial. Então, é uma dependência, e de novo, considerando que quem vai ser o partido ou o presidente em 2033, ninguém sabe. Então, é um cheque em branco muito estranho, e é um risco muito alto, porque, e vai acontecer, se aprovada essa reforma, nós vamos observar uma coisa muito interessante, vai aumentar a quantidade de empresas no Simples Nacional, porque não vai ser mexido. O Simples Nacional não vai ser mexido. Então, empresas que estão perto do limite, de repente abrem 2 empresas e colocam 2 no Simples Nacional para não atrapalhar a carga tributária. Então, tem muita coisa que deve ser explicada e aprovar na marra não é bom. Ô Segre e Gani, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam de uma forma muito objetiva e depois eu vou repassar também o contraponto para o Fábio Piperno. Por que vocês acham essa reforma tributária ruim? A gente tem acompanhado várias análises, vários editoriais, várias publicações que colocam a reforma tributária como uma solução para essa burocracia que nós temos aqui no país e principalmente para reduzir custos para a população em geral. Porque a gente sabe que alguns setores devem ter um decréscimo, outros devem ter um crescimento para compensar. De alguma forma, um vai subir, o outro vai descer. Mas de forma objetiva, por que você acha que a reforma tributária no modelo atual não é boa, Gani? Aumenta a concentração de poder e de recursos na mão do governo federal e um possível aumento da carga tributária, serviços e comércio, a despeito de uma queda da indústria, mas no final das contas, aumento da carga. Segre. Mesma coisa, mas o risco é muito grande quando você depende de alguém que você não sabe quem é, nem quem será, que vai te dar ou não uma mesada. E aí pode vir uma questão muito perigosa, que funciona nos países que hoje têm essa coparticipação. O governo central arrecada e repassa em função de uma arbitrariedade. Qual é o problema? Se eu passo, por exemplo, para estados pobres do norte, e não é pejorativo, estou falando de menos atividade econômica, e eu coloco muito dinheiro, vai aumentar a quantidade de funcionalismo público, porque isso já acontece em lugares que usam essa metodologia, e aí você não tira mais essa dinastia política. É um risco muito grande. Quando hoje tem o governador e o prefeito arrecadando em função da atividade gerada com a despesa desse estado. Se não imagina, e concluo, São Paulo é o mais importante estado. Ele gera muita coisa, mas gasta muita coisa. Saúde, segurança e educação. Ele vai depender de que alguém repasse dinheiro para ele pagar essas 3 questões.
Está difícil de entender. Quando a gente fala que São Paulo é o mais importante estado, a gente está falando em arrecadação, em economia, tá, pessoal? Não há uma comparação com outros estados, ou se ele seria melhor, diferente de outros que seriam piores, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de grana, economicamente. Piperno, por que você acha que a reforma tributária é importante? Não, ela é fundamental, até porque, primeiro, o Brasil tem um cipoal tributário que ninguém entende. Então, ela tende, inclusive, a simplificar procedimentos e a forma das empresas, de todo mundo, né, de toda a sociedade, de lidar com isso. Segundo, há um monte de dúvidas, é verdade. Não há tantos consensos assim, até porque cada um tinha uma reforma tributária, e isso foi histórico no Brasil nesses últimos 30 anos. Porém, é importante, sim, que se tenha agora um arcabouço tributário que vai poder ser melhorado com o tempo, inclusive já a partir das discussões no Senado. Então, é importante, sim, exatamente avançar agora. Não adianta parar, vamos discutir. Veja, há quanto tempo o Bernardo Api, por exemplo, está correndo, Congresso correndo, a sociedade correndo, vários setores aí para explicar isso, para conversar com políticos, com empresários, com entidades de classe. Então, também não cola, não é justa a desculpa de que isso está sendo discutido de afogadilho, quer dizer, de forma muito atropelada. Outra coisa, nos últimos dias nós ouvimos, por exemplo, toda espécie de chute e premonição em relação a qual seria a alíquota, né? Enfim, a alíquota maior. Não, quer dizer, não tem essa alíquota ainda. Esse é o problema. O que é uma loucura. Esse é o problema. Não é uma loucura. Você tem um cheque em branco para o governo. Não é uma loucura agora. E como isso vai demorar para ser implementado, essa alíquota pode ser discutida mais à frente. Ela não tem que ser resolvida hoje. Essa é uma outra questão importante. Primeiro, que vai para o Senado. Segundo, volta para a Câmara. E terceiro, vai ter muito tempo para discutir, sim, qual vai ser o tamanho dessa alíquota. Eu vou justificar com números. Hoje temos, em média, entre 5% e 10% de IPI. E dependendo do tipo de forma de pagamento do imposto de renda, lucro presumido, lucro real, uma questão muito técnica, o PIS e o COFINS mais alto é 9,25%. Então, suponhamos que tem 9,25% mais 5%, 14,25%. O CBS deveria ser, no mínimo, menor que esse valor. Se for maior, já estamos agregando carga tributária. Desenhem como vocês quiserem, mas se for maior que 14,25%, é maior carga tributária que hoje. E aí vamos no outro. 5% alíquota máxima de ISS, prefeituras, 18% em média, 17%, 18%, depende do estado. Tomo São Paulo como exemplo, dá 18%, mais 5%, 23%. Se o IBS for mais que 23%, temos um aumento da carga tributária. E aí, se juntamos os dois, 14, 25 e 23, a pergunta é, para que mudamos? Deixemos do jeito que está. Mas a conta não é assim. Como não? Até porque, Segre, você falou, por exemplo, em alíquota máxima de ISS. São Paulo, por exemplo, tem 5%. Mas eu conheço município aqui na Grande São Paulo que tem 0,72%. Não, é 2%. O mínimo é 2%. Depois da última reforma é 2%. Tudo bem. 2 ou 5%, não tem outro. Tinha de 0... Tinha 0,5% aqui perto, inclusive. Isso, aqui, enfim, Barueri. Isso, agora é 2%. Ok, 2 a 5. Então, veja, já é uma margem considerável. ICMS. ICMS, para você fabricar, por exemplo, uma caneta, você pode ter, depois, enfim, incidir no comércio de São Paulo uma alíquota e para esse mesmo produto no comércio da Bahia, sei lá, uma outra alíquota. Então, há também uma disparidade nisso. No caso da cesta básica, outra coisa, inclusive se negocia agora a instituição de uma cesta básica nacional, para que também não haja esse tipo de, enfim, de distorção. Vai estar cerado. Pelo que passou aí, vai estar cerada a cesta básica. O que falta definir é exatamente quais seriam os itens que fariam parte dessa cesta básica. Então, ainda não dá para fazer esse tipo de estimativa. Bom, independentemente de tudo isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, autorizou o registro de presença, a votação pelo aplicativo para sessões de hoje e amanhã, tudo isso para tentar facilitar a adesão e o voto na reforma tributária. O Lira participou de uma entrevista na Band News hoje, ele disse que pretende conversar com Jair Bolsonaro, do PL, que eles tenham a liberdade de votar conforme pensam. Objetivamente, vocês acreditam que essa conversa pode render alguma coisa de diferente do que Bolsonaro está defendendo até agora? Gani.
Olha, se vão dar liberdade para votar do jeito que querem, é provável que o PL não feche questão em relação a isso e há uma chance da reforma avançar. E eu queria chamar a atenção que talvez tenha um cálculo político em relação ao Tarcísio. Ele não queria, porque ele era o grande opositor, talvez ele estava com receio de ficar com o carimbo de que ele foi o responsável contra a reforma tributária. E agora, ele talvez, já pensando lá na frente, ele quer se colocar como um fiador, porque ele foi o fiel da balança. Então, talvez tenha um cálculo político em relação a isso. Agora, eu quero trazer uma outra manifestação política também, que foi feita pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL também. E ele colocou ali a questão de gênero, de ideologia de gênero na reforma tributária. Vão vendo. Ele falou o seguinte, que o objetivo de reduzir, ele fala que o mecanismo de cashback sobre o CBS e IBS para novas pessoas físicas terá, segundo o novo texto, o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça. Isso aqui é o que está previsto no texto. E aí Nicolas Ferreira faz uma crítica, dizendo que o que sai da esquerda não é bom, nada é bom do que vem da esquerda, e que, inclusive, ela estaria disposta a colocar a ideologia de gênero na reforma. Nicolas Ferreira está confundindo as bolas ou tem sentido o que ele diz ao citar esse artigo aqui da reforma, hein, Gustavo Segré? Eu não vi essa questão. Imagino que seja, em função da arrecadação, o destino do recurso. Se for assim, eu não consigo entender que alguma coisa, pelo fato de ser de esquerda, é ruim e pelo fato de ser de direita, é bom. Quando a gente lê, avalia, pode criticar, sendo da esquerda ou sendo da direita. Não vejo nenhuma vinculação entre tributo e ideologia de gênero. Nenhuma. Até porque a pessoa pode se achar do sexo que quiser. Daqui a 100 anos, quando estivermos todos falecidos, alguém vai pegar a fossa e vai dizer homem, mulher. Não vai interessar o que a gente se percebe, isso não tem nada a ver. Então não vejo por que a tributação deveria estar vinculada com ideologia de gênero. De qualquer forma, me parece que essa situação, o problema não está na reforma tributária, está na por que tem que sair tão rápido, por que algo que está sendo demorado, em 24 horas temos que aprovar. E é um cheque em branco, e isso é um perigo, não apenas para esse governo. Pensem que daqui a 2033 vai ser a aplicação plena. O que pode acontecer? E tendo político no meio, a coisa pode complicar. O Piperno, o Nicolas diz também que aqueles que defendem a reforma tributária são pessoas que sempre quiseram taxar os ricos, sempre quiseram acabar com os empreendedores do Brasil. Bom, isso deve ter saído da cabeça dele no momento que estava com aquela peruca loira. De qualquer forma, não é lá um deputado que eu considere como uma voz lá que provoque algum tipo de reflexão na sociedade. Queria dizer uma coisa para quem pensa como ele, eventualmente, né? Essa não foi uma reforma tributária que saiu da esquerda. O governo Lula, ele apoia esse texto, mas esse texto não é de autoria do governo Lula, ele já estava lá, inclusive. Mas o Bernardo Api é um intelectual mais voltado à esquerda, Piperno. Tudo bem, Alan, mas esse texto já estava tramitando na Câmara, escrito por deputados que não eram exatamente de esquerda, tinham um aval de deputados não necessariamente de esquerda. Aliás, tem aval de gente como o governador Tarcísio, que não é, obviamente, alguém de esquerda. Agora, é óbvio que o presidente Lula tem, sim, todo o interesse em aprovar esse texto que ele herdou. Mas é como escreveu ontem o Estado de São Paulo, jornal. É uma reforma tributária da sociedade, não é nem do Lira e nem do Lula.